Oi, Renato. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria de te perguntar sobre o Cano. Na última entrevista coletiva, antes do jogo com o Borussia, você falou que ele não estava com ritmo ainda para começar jogando. E eu gostaria de saber como é que ele está agora, se ele já está em condições de começar entre os 11. Obrigada. Boa noite a todos. O Cano, ele tem treinado bem, não está sentindo mais nada, está 100%, está à disposição, está totalmente recuperado, está se sentindo bem. Então ele está à disposição. Vamos ver se amanhã ele começa o jogo ou não. Eu já entendi a tua pergunta. O importante é que ele está à disposição, está 100%. É lógico que ainda falta aquele ritmo de jogo para ele, é normal. Mas o ritmo de jogo para o jogador ele vai somente readquirir jogando, né? Mas o importante é que ele está totalmente recuperado da lesão dele e está à disposição. Okay. Next question for the Korean media with the white shirt in the second row. 한국의 연합뉴스입니다. 감독님께서 울산을 분석하셨을 텐데요. 첫 경기도 보셨을 겁니다. 감독님께서 보시기에 울산은 어떤 팀이라고 생각하시나요? 그리고 울산에서 특별히 아는 선수가 있는지도 궁금합니다. 경계할 선수가 있다면 누구인지 한번 말씀해 주세요. Bom, é lógico que nós assistimos o jogo, nós estudamos bastante o adversário, o Ulsan, da mesma forma que nós estudamos o Borussia. Eu acho que independente de conhecer bem o adversário ou não, e como eu te falei, nós estudamos sim, é um jogo importante, é um jogo difícil, onde as duas equipes têm chance de conseguir a classificação. Então a gente sabe que vai ser um jogo chato, um jogo que tem que ter a tranquilidade. Sabemos das dificuldades que a gente vai encontrar. Muita gente no início achou que Fluminense e Borussia iriam se classificar facilmente. Isso não existe mais no futebol. Então a gente sabe que nós vamos encontrar bastante dificuldades. Agora, o objetivo do adversário é o mesmo objetivo do Fluminense. É buscar a vitória para continuar sonhando com a classificação. Next question over there. Fala, Renato. Bruno Cortes, TV Globo. Renato, o que você pode falar do tom da conversa com os jogadores falando para esse jogo com o Ulsan? Porque eu acho que o discurso depois do jogo com o Borussia, dos jogadores, eu acho que do seu também na coletiva, foi esse, assim, a gente tem que focar mais ainda no Ulsan, sabendo da responsabilidade, sabendo que a gente fez um jogaço com o Borussia, mas que não vai adiantar nada se a gente não conseguir vencer o Ulsan. Então, como é que foi o tom dessa conversa com os jogadores pensando no Ulsan? Você perguntou e respondeu tudo. Você foi perfeito. Nós já viramos a página. A gente sabe que nós fizemos uma estreia muito boa, mas de nada adianta se a gente não conseguir o resultado que nos interessa amanhã para a gente continuar sonhando com a classificação. A gente sabe que nós vamos encontrar dificuldades. Como falei, muita gente acha que o Fluminense e o Borussia são os favoritos, mas o favoritismo a gente decide dentro do campo. O adversário também tem chance de conseguir a classificação. A coisa que eu mais foquei no meu grupo, a partir do dia seguinte, foi foco total, porque nós vamos encontrar dificuldades, o adversário também tem chance de conseguir a classificação. Então, aquela belíssima estreia nossa não vai adiantar nada se a gente não conseguir o resultado que nos interessa. O nosso objetivo é conseguir a classificação, e para a gente conseguir a classificação, a gente precisa estar vivo na última rodada. Para isso, a gente vai jogar respeitando, como a gente respeita qualquer adversário, mas a gente vai jogar para ganhar, vai buscar o resultado que nos interessa, que é a vitória, para ver o que a gente vai precisar sim na última rodada. Eu volto a repetir, é um jogo duro, um jogo difícil, com dificuldades, muita gente pode achar que não, mas eu vi outros jogos de outras chaves, e o primeiro jogo foi fraco em alguns jogos, e no segundo jogo já vi um jogo bem mais difícil, não só para os brasileiros. Então a gente está atento a isso, nós estamos focados, a gente sabe das dificuldades, mas nós estudamos bem o nosso adversário e espero que tudo que eu passei para o grupo a gente possa colocar em campo amanhã e, como já te falei, conseguir o resultado que nos interessa, que é a vitória. Next question for the gentleman in the middle block on the second row.
Renato, boa tarde. Vitor Lessa, Jornada Capital 1902. Você, depois da entrevista coletiva, você falou sobre ter um plano A, se esse plano A, por algum motivo, você entender que não for o melhor para aquele jogo, você pode utilizar o plano B. Isso falando de, eventualmente, começar com 3 volantes de origem ou começar com Paulo Henrique Ganso. E aí eu queria saber se, como você vem fazendo mudanças táticas pontuais de acordo com o adversário, se hoje você tem esse plano A definido, se você encontrou nessa estrutura com 3 volantes um time mais equilibrado e pretende dar sequência a isso, ou continua avaliando, não tem essa definição de plano A, de plano B, se foi só a forma como você colocou? Não, nós temos o plano A e o plano B. Depende do adversário, depende do que a gente quer, depende do que a gente precisa. A gente utiliza um desses 2 planos. Quem tem um plano só não tem nenhum. Então a gente tem os 2 planos. Qual dos planos que eu vou colocar em prática amanhã? Bom, aí somente na hora do jogo. O importante é que qualquer um dos planos que a gente colocar em campo, os jogadores estão preparados. Qualquer plano, eles sabem exatamente o que deve ser feito do campo, independente dos jogadores que entrarem em campo. Eu acho que o principal, no momento, não é só o plano. E sim, como já falei para o teu colega aí, ó, é o foco no trabalho, é o foco no adversário, para que a gente não seja surpreendido, porque o objetivo é a gente conseguir o resultado que nos interessa, para a gente, na última rodada, sim, saber o que a gente precisa, porque o nosso objetivo é conseguir a classificação para a próxima fase. Next question on the second row. Tudo bem, Renato? Beleza? Gugu, Cazé TV. Renato, a gente está aqui para representar bastante o torcedor do Fluminense, atender os anseios aí do torcedor em redes sociais e tudo. E tem um torcedor que é muito... Tem um jogador do clube que é muito querido pelo torcedor, né? O torcedor sempre pergunta muito a respeito do nosso maestro, do Paulo Henrique Ganso. E eu queria saber de você as condições que o Paulo Henrique Ganso se encontra, se ele está 100% para o jogo e tudo. Lógico, eu também não tenho intenção nenhuma de você revelar nada aqui, porque a gente é torcedor, a gente quer manter o mistério. Dizer que a gente confia demais em você, demais no grupo, mas, sobretudo, a gente queria saber a respeito do Paulo Henrique Ganso. Se ele está 100%, se ele está apto a jogar, e é isso. O Ganso faz parte do grupo, ele está 100% sim. Eu tenho conversado bastante com ele. É um jogador que acrescenta bastante dentro e fora do campo, é um dos líderes do grupo. Eu tenho trocado bastante ideias com ele. Ele entende algumas situações que ele não começa jogando, ele entende perfeitamente isso. E essas ideias que eu troco com ele são importantes. E ele tem grande chance de começar o jogo de amanhã, porque é um jogador, como todo mundo sabe, um jogador diferenciado, mas é exatamente esse tipo de conversa que eu tenho com ele. Tem jogos e jogos para ele. Então pode ter certeza que ele está 100% sim, ele está focado, como os demais jogadores. Eu acho que o mais importante de tudo é que quem entrar em campo amanhã sabe da responsabilidade, sabe do que a gente precisa, sabe do quanto vai ser difícil, mas o nosso sonho continua. A gente fez uma bela estreia, mas já viramos a página. A gente sabe que esse jogo agora também é importante porque o adversário também tem chance de conseguir a classificação, mas é um sonho que a gente tem. O primeiro objetivo é a gente conseguir a classificação. Então, para isso, a gente precisa de um bom resultado amanhã, para que nós estejamos vivíssimos na última rodada e sabendo o que a gente vai precisar. The next question is for the lady on the second row. Renato, boa tarde. Contra o Borussia, uma das dificuldades eram as bolas aéreas por causa da estatura, né, do time alemão. E esse Ulsan a gente conhece muito pouco. Queria que você falasse um pouco sobre o que, na visão de vocês, vão ser as dificuldades do Fluminense contra o time sul-coreano. Bom, aí fica difícil, né, falar para vocês, porque a gente estudou bem, nós vimos o nosso adversário, estudamos bastante durante o vídeo, passei para os jogadores. A gente sabe dos pontos fortes do nosso adversário, mas também a gente sabe dos pontos fracos que eles têm. Então nós procuramos trabalhar em cima disso. A gente sabe que é um jogo complicado, é um jogo difícil para a gente, como vai ser para eles, porque, como eu falei, tanto o Fluminense como eles têm chance de conseguir a classificação. Então a gente vai procurar neutralizar as jogadas fortes que eles têm, da mesma forma que nós treinamos e jogamos diante do Borussia, e procurar tirar proveito, como todo time tem seus pontos fracos. Então eles também têm.
E a gente procurou treinar bastante em cima disso para que a gente possa tirar proveito durante os 90 minutos. One question for the Korean media in the end. 네, 스포츠 서울에서 온 기자입니다. 울산에도 브라질 선수들이 뛰고 있는데요. 그 브라질 선수들이 뭐 간수 선수라든지 또 치아고 실바에 대한 굉장히 또 존경심을 많이 표현을 합니다. 특히 그 치아고 실바 선수 같은 경우에는 많은 나이에도 여전히 좋은 기량을 유지하고 있고요. 또 1차전에서도 좋은 경기를 보여줬는데 감독님께서 보시기에 이렇게 많은 나이에도 아주 좋은 관리와 또 좋은 경기를 보여주는 어떤 원동력이 어디에 있다고 보십니까? O Eric a gente conhece, eu conheço muito bem. Ele jogou no estado, num time que eu treinava o Grêmio, ele jogou pelo Juventude, a gente conhece muito bem ele. É um jogador que com certeza vai nos dar trabalho, porque é um jogador bastante móvel, que se movimenta bastante. O Sam, ele tem um time experiente, são jogadores que têm uma experiência muito grande. Já o nosso time é um time que tem experiência com Juventude. Eu acho que vai ser um bom duelo. Eu tenho certeza que o Eric passou da forma que ele conhece o grupo do Fluminense, o seu treinador, mas a gente conhece bem também, estudamos bem também o nosso adversário. Então tenho certeza que vai ser um bom jogo porque as duas equipes precisam da vitória. Tenho certeza que o adversário e o próprio Fluminense vão propor um jogo em busca dos 3 pontos, que é o que interessa. Como eu já falei, a gente respeita sempre o nosso adversário, vamos respeitar, mas a gente tem que buscar o que nos interessa, que é a vitória, que são os 3 pontos para a gente continuar sonhando com a classificação. Thank you so much, Coach, for the press conference today, and then for this evening we'll have the press conference with the head coach. There's one more question. Yeah, go ahead. Sorry for that. Oi, Renato. Boa tarde. Francisco, da ESPN Brasil. Eu queria uma análise sua, suas análises costumam ser muito boas sobre esse tema, sobre esse, não vou dizer domínio, mas sobre essas grandes vitórias que os brasileiros e os sul-americanos vêm conquistando nesse Mundial contra times europeus muito fortes. Na sua visão, é algo circunstancial pelo momento do ano, pelas condições climáticas, por algum outro motivo? Ou só isso demonstra realmente a força do futebol brasileiro, que foi algo que você propagou durante muito tempo? Não, muito boa a tua pergunta. Não é a força do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo e o que o meu xará, o Renato, vem fazendo pelo Botafogo. Porque se vem para cá e perde, o futebol brasileiro não pode medir forças com o futebol europeu. Se vem para cá ganha, o futebol europeu está voltando agora das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem o Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros no Mundial praticamente com 70 partidas, 80 partidas, ninguém dá essa desculpa. O time brasileiro está cansado. O time europeu vem e atropela. Não dá para medir forças com ele. Aí no momento que o futebol brasileiro começa a destacar, começa a ganhar, porque o futebol europeu estava de férias, está voltando agora. Não, eu não concordo. Eu concordo sim que o futebol brasileiro hoje vem fazendo uma grande Copa do Mundo, vem se superando, vem enfrentando adversários poderosos e vem conseguindo resultados dentro do campo. E isso faz com que, nem sempre, somente o dinheiro faz com que vença as partidas. Os clubes europeus, sim, não dá para brigar com eles em termos da parte financeira, eles podem contratar grandes jogadores, podem formar times fortíssimos, mas o futebol é decidido dentro do campo. E dentro do campo, hoje, o futebol brasileiro, eu falo em termos do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os times brasileiros vêm fazendo nessa Copa do Mundo. E não tem desculpa, como já falei, os clubes europeus estavam de férias, estão voltando. Não. O futebol brasileiro vem fazendo bonito na Copa do Mundo, tem que destacar Botafogo, tem que destacar Flamengo, tem que destacar Fluminense, tem que destacar o Palmeiras.
Essa que é a realidade. Quando muita gente acreditava que não iria acontecer isso, está acontecendo. Onde os clubes brasileiros vão chegar, bom, a gente não sabe. Mas, no momento, os 4 clubes brasileiros estão de parabéns pelo que eles vêm fazendo na Copa do Mundo.